Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o Reino do Norte, o seu cativeiro, o que levou à diáspora do Reino do Norte, os motivos que o levaram. Portanto, acompanhe a videoaula de hoje, inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sininho. A lição de hoje é a lição de número 10, datada do dia 5 de setembro de 2021, com o título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo está em Oséias 6, e versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então, quando o texto da lição está dizendo que a idolatria provoca terríveis consequências, é porque a idolatria é o pecado que causa a ira de Deus, porque o ser humano deixa de adorar a um Deus que é supremo, um Deus que é vivo, que fala, que ouve, que age, para concentrar a sua adoração e o seu louvor a deuses que não falam, que não andam, que não ouvem, que não veem, e são objetos inanimados. Isso é um emburrecimento da inteligência humana, causado pelo pecado. Então isso causa a ira de Deus. E com Israel não foi diferente. Nós vamos observar nesta lição que eles também andaram por caminhos que as nações pelas quais eles destruíram de Canaã, eles próprios adquiriram o mesmo pecado destas nações. Andaram pelos caminhos destas nações, que é o distanciamento de Deus, a prática do pecado, da violência, da imoralidade e da idolatria. O primeiro tópico da lição, Samaria cercada pelo rei da Síria, e o primeiro ponto, Israel sobre o reinado de Jeroboão II. Então foi nesse período do reinado de Jeroboão II que Israel experimentou uma prosperidade. Então o povo de Israel, quando começou a melhorar a situação financeira, eles estavam mais prósperos, mas com isso diversas consequências vieram para a vida deles, porque esqueceram-se do Senhor, distanciaram das leis do Senhor, deixaram de fazer o culto ao Deus Jeová, o Deus que tirou da terra do Egito, praticaram as mesmas atitudes que as nações vizinhas praticavam, que é a idolatria, os pecados, a imoralidade, a corrupção, e deixaram completamente de seguir os profetas que instruíam quanto nas advertências para voltar-se para o Senhor. Então, mesmo que estavam sobre uma prosperidade financeira, estavam em decadência espiritual. O profeta Amós e o profeta Oséias, eles escrevem denunciando a prática desta falsa prosperidade que eles têm, porque é uma prosperidade que foram adquirida com extorsão dos menores. Os que já eram pobres, eles ainda roubavam o pouco que lhe tinham. Eram através do sincretismo religioso, são através da devassidão moral, de uma série de outras coisas que, apesar deles prósperos, mas praticavam coisas que eram condenáveis pela lei do Senhor Deus. Ponto 2, a tradição do rei Oséias. O rei Oséias, que é o rei Oséias, que está sendo o rei do norte, chamado Reino do Norte, ou de Samaria, ou às vezes chamado também de Efraim, porque o reino está dividido, só andou junto com Saul, Davi e Salomão. 120 anos de dinastia, cada um reinando 40 anos, mas depois disso, depois que Salomão morreu, seu filho assumiu o trono, então houve a cisão, dividiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Agora, no Reino do Norte estava Oséias, e Oséias vivia como vassalo da Assíria. Teria que pagar tributos, impostos, presentes para o rei da Assíria. Mas o rei da Síria descobre que Oséias foi até o Egito buscar apoio para ele deixar de pagar os presentes, os tributos para o rei da Síria. Ele queria alianças com o Egito. E observe que o Egito, neste momento, não é a pessoa mais indicada ou o reino mais indicado para fazer alianças com Oséias, porque o rei
da Assíria, porque o Egito é considerado uma nação ímpia, uma nação pagã, uma nação distante de Deus. E Oséias quer fazer alianças com quem está distanciado de Deus, que não segue os mesmos princípios, os mesmos caminhos. E com isso foi advertido por Deus que ele faltou confiar no seu próprio Deus, que é o Deus dos milagres, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, como é apresentado na Bíblia. E ele então perde essa confiança e vai buscar aliados que não professam a mesma fé. Isto é um exemplo para a nossa atualidade, que às vezes fazemos alianças com pessoas pagãs, que às vezes até o casamento é desigual, que às vezes a Bíblia mostra que a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus, porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não que nós não devamos ter amigos que não são cristãos, mas nós devemos comungar amizade, as mãos dadas de acordo com a devassidão moral do mundo. Nós não aceitamos aquilo que o mundo propaga, que a igreja é o contraponto do mundo. A igreja foi conhecida como protestante por protestar contra o pecado que o mundo abraça. Ela é diferente, é o sal da terra, é a luz do mundo, é aquilo que faz a diferença entre o ímpio e o justo que a igreja tem, que é o Espírito de Deus, a palavra, a obediência, a dependência divina. E Oséias, então, deixou de confiar em Deus, deixou de estar na dependência divina, em vez de buscar o auxílio de Jeová, em vez de buscar a resposta do próprio Deus, ele vai em busca de socorros que não são recomendáveis para uma vida de santidade. E com isso, o rei da Síria descobriu que Oséias queria sair fora da vida de vassalo, de subordinado, de pagar impostos. Então o rei da Síria veio e cercou Jerusalém. E passou alguns anos fazendo o cerco de Jerusalém até que conseguiu levar o reino do norte para o cativeiro. E no cativeiro Israel sofreu, ficou distante das suas terras, distante do templo, da adoração. E quando nós observamos no livro dos Juízes, que é a decadência espiritual ou a instabilidade espiritual de Israel, sempre que eles estavam na sua terra próspero, dominando, de repente eles praticavam algum ato que contrariavam a lei do Senhor, eram levados cativos. No cativeiro se arrependiam, faziam promessas, Deus levantava um juiz, eles voltavam de volta para as suas terras, estavam tranquilos nas suas terras, daqui a pouco tornavam pecar, iam novamente para o cativeiro, levantavam outro juiz, traziam de volta, e eles ficaram nesse vai e vem por muito tempo, até que por último foram e demoraram a voltar. E assim eles reconheceram que deveriam obedecer e servir somente ao Deus verdadeiro. O ponto 3 é a advertência dos profetas. Quais foram as advertências dos profetas? Os profetas sabiam que até a classe sacerdotal estavam extorquindo os mais pobres, os menos favorecidos, os que tinham menos conhecimento dos seus direitos, das suas práticas. Eles eram enganados. E também o sincretismo religioso, a mistura de religiões, de deuses, isso aí fazia com que a ira de Deus se acendesse porque estavam na própria lei. E na lei do Senhor dizia que os pobres deveriam ser assistidos, as viúvas deveriam ser assistidas, os órfãos também deveriam ter os devidos cuidados. Tanto na lei de Israel, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, há o cuidado para com os pobres. O Senhor olha para a vida dos pobres, dos necessitados, dos indefesos, dos órfãos, das viúvas. A lei do Senhor dizia que as roças, os cantos das roças eram para os pobres. O que caísse do molho de trigo era para os pobres ajuntarem. E observe a situação de Ruth. Ela vivia do despojo das roças, do que sobrava, do que caía, do que ficava nos cantos, dos molhos que deixavam de colher. Esses eram para os pobres, para as viúvas, para os necessitados, para os órfãos. No Antigo Testamento não é diferente. A separação da diaconia, os diáconos da igreja, era este o intento, de eles observarem quem eram as viúvas para levar o sustento para elas, até porque as viúvas no judaísmo eram assalariadas, mas quando deixavam o judaísmo e se convertiam ao cristianismo, elas tinham os salários cortados. E então os diáconos eram responsáveis para o sustento dela, o cuidado das viúvas. Paulo fala das próprias viúvas que realmente são viúvas, quais são os cuidados. Os órfãos tinham que ter assistência pelos diáconos, os pobres, e eles tinham. Agora, nesse período aqui de Oséias,
o reinado de Oséias não observavam para os pobres, para as viúvas, para os necessitados, mas além de extorquí-los, eles roubavam eles e massacravam. Havia então a devassidão moral, a devassidão espiritual, a degradação social. As pessoas não se condoíam com os menos favorecidos, não olhavam a vida dos mais pobres, não tinham compaixão dos menos assistidos. E ainda havia, além da questão moral, da questão espiritual, da questão civil, física, o roubo, o derramamento de sangue. É um período que Oséias chega até esse ponto, mas antes de Oséias, os reis que vêm sendo os reis que subiram ao trono de Israel para reinar, a maioria destes reis morreram assassinados. A dinastia dura pouco, é de um filho para o outro, e daqui a pouco já é assassinado, vem outro, toma o reino, usurpa e é assassinado. É uma degradação moral em Israel por causa do desviamento das leis do Senhor. Agora, tudo que esses homens fizeram de injustiça social ficou diante do trono de Deus. Deus cobra. Hoje nós vivemos em um país que os pobres são também massacrados, são menos assistidos. Não há de fato uma política social que venha ajudar a amenizar o problema da pobreza, o problema da moradia, o problema da saúde. A gente vê isso aí e é óbvio que os maiores impostos, as maiores arrecadações, elas não são concentradas nessas áreas da educação, da segurança e da saúde, mas são para sustentar o bel prazer de homens poderosos que fazem como faziam a nação de Israel. Subjugavam os pobres, a justiça perambulava, não havia leis, não havia direitos para os menos favorecidos. Mas Deus trouxe isso à tona e cobrou, chegou o momento da cobrança, e Deus enviou todo o reino do norte para o cativeiro, para sofrer na mão dos inimigos. E os inimigos então despojaram Israel, levaram suas riquezas e subjugaram eles como prova do castigo que eles haviam desviado das leis do Senhor. Então a gente vai também ver o momento em que Deus vai trazer as coisas à existência, vai mostrar a injustiça social que perambula hoje no Brasil e no mundo, e que os pobres, os necessitados, eles não estão sendo assistidos como deveriam, porque Deus tem um cuidado com esses pobres, com essas viúvas. Então chegará o dia da prestação de conta, que esses homens sofrerão em detrimento da sua injustiça para com estes menos favorecidos. O tópico 2 fala os pecados do povo e a sua queda. O ponto 1, o terrível pecado da idolatria que graçava em Israel. Então, nesse ponto, o autor da lição, ele faz uso do profeta Oséias, do livro de Oséias. Há o rei de Israel, que é chamado Oséias, e há também o profeta, que é o profeta Oséias. E este profeta Oséias, Deus, para levar ele a entender o pecado da nação de Israel e também para ilustrar o pecado da nação de Israel para com Deus, ele ordenou que Oséias casasse com uma meretriz, com uma prostituta. E ele, casado com a meretriz, casado com a prostituta, ela deixou ele e foi praticar infidelidades, pecados sexuais extraconjugais, fora do casamento, o adultério com outros homens. E ainda esta mulher pagava para os seus clientes, desejando eles. Então o que mostra aqui é exatamente esta infidelidade de Israel com Deus. Israel, casado com Jeová, tinha uma relação de comunhão, de intimidade. Então Israel deixa o seu noivo, o seu marido, e vai prostituir com outras nações, com outros deuses. Deuses que não falam, os deuses das nações vizinhas. Agora, sobre essa interpretação, há diversas interpretações de estudiosos sobre o casamento de Oséias. Eu não quero falar especificamente só sobre este assunto,
mas trazer à luz pelo menos este ponto que a lição abordou, que alguns dizem que não é possível, que Deus exigiu isso de um profeta, que ele fosse casar-se com uma prostituta. Então, eles interpretam isso como um sonho ou uma visão, que Oséias ele teve um sonho, teve uma visão, e dali, daquele sonho, daquela visão, ele tirou lições para a nação de Israel. Mas é bom que se diga que o texto não está dizendo isso. O texto não está falando em visão. É bom que a gente considere a interpretação do texto, porque não está dito que é um sonho ou que é uma visão. O segundo é que é uma alegoria. Até o próprio Agostinho, ele dizia que esse texto é uma alegoria, é algo que não aconteceu, é uma ilustração, um pensamento que houve, uma alegoria. Então não é algo que é real, é algo que é abstrato, foi um pensamento, foi uma ilustração. É como se fosse uma parábola, quando contamos uma parábola, algo que não aconteceu. Então, Santo Agostinho dizia que isso era uma alegoria, até porque ele dizia que no casamento judaico não poderia se haver o casamento entre um jovem e uma prostituta, era proibido pelas leis. E o casamento com pessoas desse tipo aí era considerado abominável, era no livro de Jeremias, livro de Ezequiel, a prática do adultério, da prostituição, da fornicação, elas são, às vezes, mostra espiritualmente, mas são coisas abomináveis. E Oséias não faria isso, e muito menos desejaria que sua esposa fizesse. Então, portanto, diz que é uma alegoria. Que também não é algo que está no texto. A interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica não vai dizer que isso seja uma alegoria. Simplesmente são entendimentos de estudiosos da Bíblia. O que nós percebemos é que há a interpretação literal. Parece-me que esta interpretação literal é a mais próxima do texto, é a mais aceitável. Pelo menos a maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que é uma interpretação literal. Até porque nesta interpretação literal há nomes próprios, como o sogro de Oséias, Diblaim, há o nome das filhas que ele teve com a esposa, né? Loruã, Loami, há nome de lugares. Então não me parece que seja uma alegoria, que seja um sonho, uma visão, uma comparação, algo do naipe, mas que seja de fato uma interpretação literal. E até porque o casamento era proibido entre um jovem e uma prostituta no meio sacerdotal. E não percebemos que Oséias seja um sacerdote, era um profeta, portanto não tinha esta proibição para outras pessoas que estivessem fora do sacerdócio. Então a maioria dos estudiosos, uma boa parcela deles, uma grande parte deles, são a maioria, formam a maioria e que alegam que de fato esta é uma interpretação literal, que houve de fato este acontecimento entre a vida de Oséias e a esposa que ele casou. E Oséias sofreu muito com isso, porque amava, era sua esposa. Então Deus trouxe esse sentimento para o profeta mostrar, ilustrar para a nação de Israel, dizendo quanto a nação de Israel se distanciou de Deus, fazendo-o sofrer, porque Deus o amava, e eles rejeitando o amor de Deus, indo se prostituir com outros deuses, mostrando a gravidade do problema, a decadência espiritual pelo qual chegaram, a decadência moral, algo extraordinário, algo nunca acontecido antes na história do povo judeu, que eles deixaram, viraram as costas para Deus, fecharam os livros da lei e foram para as práticas de fato da mortalidade, derramamento de sangue, injustiça social, eram reis assassinados, eram os pobres sendo roubados, jogados às traças, viúvas sem se importarem com ela, e as pessoas se enriqueciam ilicitamente, a corrupção graçava, não havia justiça, os juízes julgavam em favor dos corruptos, parecendo a atualidade. Parece muito com o cenário em que estamos vivendo. Mas Deus mostrou que ele estava no controle, estava observando tudo de tal forma que pediu conta de todas as atitudes das nações de Israel. E também podemos dizer que Deus, vamos esperar em Deus, que chegará o dia que ele pedirá conta das injustiças que outrora graçou em nosso país. Outras causas do cativeiro, até a exploração, o conluio que havia com autoridades, o conluio que havia com sacerdotes, com quem de fato era para ensinar as leis e para exemplificar as leis, estavam na prática de todas essas coisas que já citamos. Então isso causou o cativeiro. O rei da Síria, ele em 722 veio para Israel, cercou, fez o cerco em Israel, levou todos cativos,
para irem sofrer no cativeiro como escravos. O tópico 3 fala dos estrangeiros que ocupam Samaria. Samaria era uma província, Samaria era um estado, vamos dizer assim, mas também era considerado como se fosse o reino do norte, às vezes era chamado de Samaria, de Efraim, de reino do norte. Então, o ponto primeiro diz a mistura de gente e o sincretismo. Por que o autor está dizendo que há a mistura de gente e o sincretismo? Até porque em 1 Reis 17:24 está dito que o rei da Síria, depois que levou cativo o povo de Israel, ele trouxe para povoar ali, para morar essas terras que agora estavam desocupadas, outras nações. Está dito lá que ele trouxe de Sefarvaim pessoas para habitarem ali em Samaria. Trouxe de Cuxi pessoas para habitarem ali, os cuxitas. Trouxe de Babel alguns babilônicos também para morarem ali. Trouxe de Ava e de tantos outros lugares que estão lá em Reis 17:24. E houve uma mistura de raças, uma mistura de nações. E cada nação dessa trouxe um costume cultural. Cada nação dessa trouxe uma idolatria. Eles tinham um Deus, tinha uma prática religiosa, e essa prática religiosa foram juntando entre si e houve o sincretismo. O sincretismo é a mistura de crenças, a mistura de religiões, a mistura de práticas religiosas, e houve essa mistura. E além disso, os que estavam na terra, os poucos que ficaram, os velhos, aleijados que ficaram, eles foram se misturando com os demais, foram casando, né, o povo de Israel casando com os cuxitas, que casavam com os babilônicos, que casavam com os sefarvaimitas, e gerou uma nova nação, que é chamado, uma nova raça, que é chamada os samaritanos. É como se fosse o Brasil, né, que é composto de diversas nacionalidades. Os ingleses, os franceses, os portugueses e diversas raças vieram para o Brasil. E essa mistura de portugueses casando com índio, houve os brasileiros. Então nós, brasileiros, somos descendentes de índios, de portugueses, de ingleses. E assim foi os samaritanos. Assim foram os samaritanos. Foram gerados dessas raças que o rei da Síria deixou ali, para habitar ali. A mistura de todos eles gerou os samaritanos. E quando o povo de Israel voltam do cativeiro, eles encontram esse samaritano já habitando nas suas terras. Então começa o choque, tanto o choque da posse pela terra, os direitos pela terra, quanto o choque cultural, quanto o choque religioso. Nós vemos Neemias lidando com Sambalate, que não queria permitir a construção do templo. Nós vemos Esdras pedindo para o povo de Israel deixarem as mulheres que eles casaram e formaram uma família totalmente israelitas, porque agora estavam à mistura. Nós vemos Cristo chegando e mostrando que havia uma diferença, uma inimizade entre judeus e samaritanos. Então, desde o Antigo Testamento, houve essa cisão, essa complicação entre as raças, entre os judeus e os samaritanos, que se alargou e se estendeu até o período de Cristo. Quando Jesus vem, ainda está tendo esta cisão, esse cisma entre os judeus e os samaritanos. E o último ponto do terceiro tópico é Jesus e os samaritanos. Então, quando Jesus vem, ele vai mostrar que o Evangelho ou o amor de Deus não são apenas para os judeus, mas também para os samaritanos. E ele quebra paradigmas, ele quebra as regras da raça, que eles não podiam se comunicar. Há uma série de coisas, de histórias que há entre os judeus e os samaritanos. Não poderiam passar no território uns dos outros, não poderiam cumprimentá-los, não poderiam comungar na mesma festa, não poderiam tomar os mesmos vinhos e uma série de coisas que eles faziam. E Jesus quebra esses paradigmas quando ele conversa com a mulher samaritana. E ela fica assustada, percebe que Jesus é judeu e ela é samaritana, e eles não se comunicavam, eram inimigos. E por que Jesus está comunicando? E ela descobre que é porque Jesus veio para trazer alento para a alma, para matar a sede da alma. E a mulher samaritana tinha uma sede. Qual que era a sede que ela tinha? A sede de felicidade. Ela achava que a felicidade estava no casamento. Já havia casado 5 vezes. Jesus revela para ela que ela tem que tomar da fonte da água da vida para ser feliz.
tem que aceitar a graça divina, o amor de Deus, que a felicidade está presente aí. E quando ela descobre isso, que aceita isso, ela passou a ser uma missionária. Foi por toda Sicar, chamou a sociedade para ouvir as palavras de Jesus. Então, Jesus, ele quebra essas barreiras. Um outro detalhe é quando o doutor da lei pergunta para Jesus quais são os grandes mandamentos. E Jesus pergunta de volta para ele, como você acha? Como você faz a leitura? Ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus disse, está correto, faça isso e te salvarás. E ele disse, mas quem que é meu próximo? E Jesus então conta a história do judeu que vinha descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e os salteadores bateram nele e deixaram ele como morto. Passou-se o sacerdote que era judeu e não a socorreu. Passou-se o escriba e os demais que eram do judaísmo como ele e não socorreram. Mas veio o samaritano era considerado inimigo. E o samaritano então desce do seu animal, sara as feridas, coloca ele no animal, leva para a estalagem e promove a misericórdia, a compaixão e os cuidados. Então ele devolve a pergunta, quem te parece que é o próximo do judeu? E ele nem ousou pronunciar a palavra o samaritano, mas ele disse aquele que usou de misericórdia, porque eles nem ousavam pronunciar a palavra. Então ali Deus está mostrando, o Senhor Jesus mostrando a quebra de barreiras religiosas, a quebra de lugares, de superstições, que a mulher tinha dúvida onde se deve adorar, qual monte, qual lugar. Os judeus têm os seus próprios lugares e dizem que nós adoramos em lugares errados. E Jesus mostra mais uma vez, revela mais uma vez algo que é sobrenatural, dizendo que verdadeiros adoradores o adoram o Espírito em verdade. A essência da adoração, ela não está no local, ela está no coração. Quando adoramos a Deus de verdade, como servindo a Deus de verdade. Quando nós obedecemos os seus preceitos, nós estamos sendo obedientes de verdade para com o nosso Deus. Então o Senhor Jesus Cristo vem mostrando ao longo da sua caminhada a quebra de barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras sociais, e ele vai fazendo com que as pessoas se unam. Esse é o propósito de Deus, amar a todos, indistintamente, sejam de qual língua for, de qual raça for. Deus, ele ama tudo. O evangelho é assim. E essas lições vêm demonstrar para a nossa vida como lições de vida, o quanto nós precisamos estar atento aos propósitos de Deus. Se de fato amamos a Deus e queremos a sua bênção, devemos viver de acordo com a sua palavra. É amar a Deus não só de lábios, mas com a atitude, com as nossas ações, obedecendo a sua palavra e promovendo o amor dele que está em nosso coração para outras pessoas, tentando viver uma vida melhor, uma vida de piedade, tendo compaixão com aqueles que são menos favorecidos, ajudando as pessoas, fazendo o evangelho não somente de uma forma espiritual, mas de uma forma social, ajudando as pessoas, aconselhando, ajudando a suplantar a pobreza, o sofrimento, a degradação moral e levar eles para mais próximo de Deus com a ajuda daquilo que nós pudermos ajudar. Porque Jesus Cristo tanto fazia a obra espiritual quanto a obra social, multiplicando pães, multiplicando peixes e alentando a alma das pessoas, contando histórias e dando exemplos. E além disso, tirando a aflição, amenizando o castigo, a dor da alma. É tudo isso que Jesus fazia para que as pessoas se sentissem melhor. Fez de tudo para que as pessoas fossem abençoadas. E em troca, queria simplesmente, ou quer simplesmente, que as pessoas sirvam-o com fidelidade e deixem a idolatria, a bruxaria, a feitiçaria, a injustiça social, o orgulho, a sede pelo poder, a sede pelo dinheiro e colocar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus requer da nossa vida hoje. Vamos servir a Ele com fidelidade, colocar a nossa vida espiritual acima de todas as coisas. E deixar de lado a decadência moral, tentar diminuir essa vergonha moral que existe, a injustiça social. Vamos batalhar pelo que é justo, vamos bradar com a voz audível sobre o evangelho do reino de Deus, da padrão moral, padrão ético que a Bíblia demonstra para a nossa prática. Levar a igreja a uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que vai trazer a presença do Espírito, uma vida que faça com que as pessoas sejam instruídas a prática da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, que as pessoas olhem para nós
sintam o desejo de ser como somos, ou ter o que temos, que é o Espírito de Deus. E assim eles se dobrem diante de Deus e sejam pessoas melhores. Portanto, professor, professora, que você consiga, através do Espírito de Deus, transmitir para os nossos alunos esse sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é isso que Paulo almeja, que em nós haja esse sentimento de compaixão, de misericórdia, de justiça, de amor. E quando nós falamos aos alunos, nós também tentamos transmitir este sentimento para que eles possam ser pessoas melhores ou ajudar outros a serem cristãos melhores. Uma boa aula para você, professor e professora. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.